Sou iniciante na costura, Nina. O que é que eu preciso comprar? Bom, para quem está começando ou tem vontade de começar nesse meio encantado da costura criativa e patchwork, aqui também tem dica para você. 30 dias, 30 dicas. Fica comigo. Seguinte, gente. De fato, quem está começando na costura fica um pouco perdido. O que é que eu preciso ter? Que tanto de ferramenta eu vejo essas artesãs usando? É cortador parecendo um cortador de pizza, é régua de um jeito, é régua de outro jeito. Nina, eu preciso fazer muito investimento, é isso mesmo? Nem sempre. Vamos descobrir quais são essas ferramentas e o que realmente é importante a gente saber. Então, vamos juntas. Separei aqui algumas coisas que eu preciso te orientar. Tesoura. Geralmente a gente tem mais do que uma tesoura, porque ela perde o corte dependendo do material que você está usando. Então, geralmente a gente deixa uma boa para cortar tecido, tá? E a outra a gente corta as demais coisas, por exemplo, manta, papel, material muito grosso, para a gente não ter sempre uma tesoura bem afiada. Aqui as pequenininhas, elas servem para te ajudar no sentido de cortar linhas. Esses daqui são baratos, né? É o que a gente chama de pique, né? Para ir lá e cortar a linha. Este daqui já é um pouquinho mais elaborada. Quem faz bordado gosta muito dela, porque ela tem a ponta bem afiadinha, tá? Então, aí fica a seu critério. Temos preços diversificados aqui. Aí, além das tesouras, a gente vai precisar de linha. Linha, geralmente a gente tem assim, né, a opção do carretelzinho e aqui o cone. Qual é a diferença? Quantidade. Mas o que é que eu indico? As cores principais, se você comprar com um cone maior, por causa mesmo de custo-benefício. Aqui o valor é um determinado, aqui é outro. Vamos dizer que esse aqui, se você for comprar, quantos que você precisa comprar para ter a mesma metragem que temos aqui, tá? E olha o tantinho que vem só. Automaticamente, se encher uma ou duas bobinas, você já acabou com a sua linha. Então, é ideal cores mais chaves, por exemplo, branco, um rosa, um bege, você ter a grande. Aí, as cores mais pontuais, né? Um vinho, um verde e tal, você investe nessas menorzinhas aqui, certo? Para a gente marcar os nossos tecidos, a gente sempre vai precisar de alguma coisa. Temos opções variadas também. O lápis, a gente usa esse que chama... Aqui tá o 6B, mas pode ser o 4B, tá? Ele tem um grafite um pouco mais escuro. Lembrando que a gente, sempre que vai marcar com lápis, a gente marca no avesso do tecido. O meu molde, a minha medida e etc. Depois a gente tem o giz e a caneta que a gente chama de fantasminha. Esta caneta fantasminha, você pode trocar inclusive o refil, tá? Você abre aqui, ó, acabou a tinta, você não precisa comprar outra caneta, você troca o refil, que é muito mais barato, tá? Essa caneta e o giz, eles apagam com o calor do ferro. Então, pra gente fazer uma marcação no tecido pelo lado direito, principalmente na hora de fazer o quilting em linhas retas, a gente costuma usar esses dois utensílios, certo? Giz, que apaga com o calor, e caneta fantasminha, que faz a mesma coisa. Aí, depois, a gente vai precisar de alfinetes. Esses itens são interessantes você ter, sim, que já vão te ajudar muito. Os alfinetes, tá? Eu uso bastante esses da West Press, ele é fininho, gosto deles. Gosto também daqueles de cabeça de vidro, ó, esses daqui, tá? Por quê? Porque eles são mais finos. Eu compro baseado mesmo, esse número aqui, tá vendo, ó? 0,55. Esse da Silmate é o mais fino que existe. O mais fino que existe. Então, quando eu tô costurando, por exemplo, o zíper, eu coloco os alfinetes ali, ou fechando uma peça qualquer, eu posso costurar exatamente em cima do alfinete que está de pé, que não quebra a minha agulha. Esse tipo de alfinete todo decoradinho assim, ó, eles geralmente são bem grossos. Automaticamente, isso você não pode fazer. Olha isso, que grosso, gente. Diferença de espessura desse alfinete, tá? Então, não invista em alfinete porque ele é bonitinho, porque ele tem um ursinho na ponta, porque ele geralmente é muito grosso. Invista em alfinetes finos, principalmente para não depois desfiar o seu tecido. Além do alfinete, a gente tem esses clipes aqui, ó.
Para que a gente usa esses clipes? Também para segurar as camadas do tecido, principalmente se for muito grosso, porque o alfinete fino vai entortar. Aí a gente usa o clips, mas é uma segunda opção para um investimento posterior, não precisa ser agora, tá? É só para você saber que existem e facilitam a vida. Aqui, ó, o que eu chamo de amiguinho. Este é importantíssimo você ter. O tal do amiguinho nada mais é do que um desmanchador, para quando você errar os seus pontos, você ter aqui a opção do desmanchador. Depois a gente já vai indo para itens mais elaborados. Por exemplo, os nossos cortadores circular, que precisam da placa para ser cortada e de algum modelo de régua. Vou falar das réguas. As réguas existem nos mais diferentes formatos, ó. Esta aqui amarelinha é 6x40, essa aqui transparente com preto, tá vendo, ó, com escrito em preto, ela é 30x30. Então, esta daqui é a tradicional, ó. Essa daqui tem 50x15 e existe ela também, tá vendo? Essa daqui, ó, é a cada meio centímetro, tem um risco. E aqui também temos essa daqui. O que eu não gosto desta régua, gente? Espia aqui, ó. Já desbotou todas as cores, tá vendo? Da onde eu uso mais a minha mão, perdeu a cor aqui, a marcação das minhas linhas. Então, ela deixa de fazer a função principal dela. Eu gosto muito dessa porque ela é marcada a laser. Aqui atrás você sente até um relevinho. Ela é marcada a laser, tá? Eu gosto bastante desta régua porque não corre esse risco. Essa daqui também eu gostei dela, mas o problema é que se você tiver confusão aqui, ó, tá vendo? Cada um dos riscos representa meio, então você pode se perder na marcação. Nas demais réguas, então, ó, a linha maior que a múltipla de 5, ela tem um risco inteiro, aqui ele é pontilhado, e o meio aqui, ó, que seria 25, 26 o pontilhado, 26,5 já é essa pequenininha que tá aqui e tá aqui, tá vendo? Então, fica mais fácil. E a gente vai ter muita medida em meio por causa de margem de costura. Como que a gente usa? Para eu usar a régua, no marcar com o lápis, no caso com a caneta, tranquilo, eu marco, corto com a tesoura. Quando eu já aprendi legal a usar a tesoura, eu vou pro corte com o cortador circular. Daí, o cortador circular, ele me dá muita precisão. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou tirar uma faixinha e vou dividir essa faixinha em 2, certo? Eu vou usar a própria régua e vou alinhar, vou ver a margem. Você faz o alinhamento, tá vendo? Do tecido na reta, pra ver se o tecido realmente tá numa reta. Que o meu tecido, no caso, tem 5 centímetros certinho. Mas se ele não tivesse, ele tivesse estranho aqui, com 4,5 e tal, eu poderia arrumar, tá vendo? Ó, por exemplo, eu vou deixar ele com 4,5. Aí, eu coloco o 4,5 certinho no alinhamento, com base no meu cortador, que ele esconde a lâmina, tá vendo? Ó, a lâmina fica escondida, eu aperto, ele trava, eu aperto de volta, ele volta. Aí, eu travo, ó. Aí, ele não sai. Então, a lâmina do lado daqui da minha régua, em cima da minha placa verde, aí eu vou e corto o tecido, tá? Automaticamente, ó, o meu cortador tá meio cego, que eu já usei demais, dá pra trocar essa lâmina, tá? Você não precisa comprar outro cortador quando tiver cego, é só trocar a lâmina. Tem ela assim, ó, de 45 e assim de 60 milímetros, que é o diâmetro aqui. Você tem a precisão no corte, né? Mas primeiro você realmente precisa manusear melhor bem a régua e o corte da tesoura, para depois você ir para esta etapa. Então, não é algo de princípio que você precisa comprar o cortador e a placa. O cortador e a placa funcionam juntos, tá? Eu preciso da placa para usar o cortador, porque se eu tentar cortar em cima de um vidro, em cima de uma mesa, que nem a minha mesa aqui, ele vai deixar a minha lâmina totalmente cega. Então, são alguns dos materiais básicos que a gente sempre vai precisar, tá? Alguns você pode deixar para depois, como aqui os cortadores, ou você vai investir na régua, que eu acho que é algo que você facilitaria muito a sua vida. A placa também, ela existe de vários tamanhos. E você precisa achar uma placa que caiba dentro da sua mesa aí, certo? De um lugar que você deixe ela esticado. Porque placa não pode ser guardada de pé, não pode ser guardada torta, porque ela embaula mesmo, tá? Ela precisa estar exatamente em cima de uma mesa. Tem gente que não tem como ter
Tem muita gente que não tem mesa, né? Na verdade, faz aquele tal de ateliê portátil. Uma hora tá na mesa da sala, outra hora na mesa da cozinha, não é assim? Mas que você consiga deixar a sua reta, mesmo na hora que a sua placa de corte, esta verde, mesmo na hora que você não está usando, em um lugar plano. Por exemplo, dentro do guarda-roupa, certinho assim, ó, embaixo ali dos seus cabides, entendeu? Deixa ela retinho. Então, não adianta você querer comprar uma placa enorme que depois você não vai conseguir guardar. Porque as placas têm de todos os tamanhos, desde as pequenininhas, a de 60 de largura por 45, ela é ideal, tá? A minha aqui, essa grandona, ela tem 90 por... deixa eu ver... 60, 90 por 60. Então, será que cabe aí na sua casa para você guardar depois quando não estiver mais usando uma placa de 90 por 60? Lembra-se, ela precisa ser guardada plana, não dá para ficar de pé, não dá para ficar dobrada, porque ela vai embaular aí e ela vai perder a função dela, que é ficar reta para você poder usar o cortador. Espero que você tenha gostado. Se você é iniciante, fica o convite para você explorar cada vez mais esse mundo das nossas costurices. Costura criativa e patchwork, eu te ensino. Vamos transformar paninhos em lindas peças. Até a próxima dica.